Bom dia, microfoninho colorido. Gente, eu tenho muitos assuntos hoje pra conversar com você, assuntos importantíssimos. Sabe que se eu fosse refutar todas as mentiras da extrema-direita, eu levaria 24 horas e morreria. Morreria de desgosto. Mas, como eu não pretendo dar este gosto a estes imprestáveis, não vou ficar o tempo todo respondendo a estes idiotas. Porém, todavia, eu recebi um link de um amigo meu, o Francesco, professor de biologia, me mandou no grupo, lá no grupo, se você quiser fazer parte. Não, na verdade ele mandou no privado, mas ele está no nosso grupo no WhatsApp, onde a gente sobrecarrega de informações. Gostaria que fossem informações a respeito do meu canal, mas tem muita informação de todo mundo lá. Tá bom, pra mim também tá bom. Gostaria que fosse do meu canal, mas o grupo é pra divulgação mesmo. E tá tudo certo. Quem chega lá tem liberdade pra compartilhar o seu conteúdo. Mas eu gostaria que fosse o meu. Mas o meu amigo Francesco me mandou no privado um link da live do Constantino. Aquele lunático, aspirante ao Olavo de Carvalho, nos dois sentidos, tanto na pretensão de se tornar um filósofo autodidata, quanto na necessidade de partir para os pastos verdejantes, fazer, quem sabe, uma reunião presencial. Não sei, mas a cara dele realmente tá meio estranha. Mas eu comecei a assistir a live do tal Constantino e eu vi que ele é doido. Não tá no seu normal. Claro que ele não é nem doido e tá no normal dele mesmo. Só que tudo ali, a performance dele inteirinha é ensaiada para manter a bolha que mantém aquela merda. Porque ele tem patronos. Ele tem um site. E lá no site você entra lá e você paga por mês para manter aquele idiota falando aquele monte de merda. Você imagina, gente? Eu coloco a minha chavinha aqui também, ó. E convido você a vir pro clube de membros. Porque aí você ajuda a manter este que vos fala falando coisas sensatas, honestas, com intensidade muitas vezes de quem sente muito tudo isso e às vezes se sente meio alienígena, dado a este mundo ser tão perverso, tão cruel, com as pessoas que têm sentimentos, que vivem intensamente. Ontem eu não estava num bom dia e normalmente eu gravo todos os dias, inclusive domingo, feriados e tal. Mas exceções, independente se eu estou bem ou não estou bem, eu estar bem tem muito a ver com o estado emocional mesmo. E, pasmem, eu sou um psicanalista, tá? Mas eu cuido dos outros. E estou muito apto a isso, sou muito bom no que faço. Mas eu tenho meus dias também que eu não estou bem. Por isso que todo psicanalista também faz a sua análise. Sabia disso? Isso é verdade, a gente precisa fazer análise. E a minha análise foi cancelada essa semana. Porque a minha analista também está doente. Isso nos desqualifica? Claro que não, né? Claro que não. A gente faz o nosso trabalho muito bem feito e, às vezes, precisa de ajuda também. Ontem eu recebi muitas mensagens solidárias dos amigos que comentaram no meu vídeo lá que eu falei das minhas 3 neurodivergências e eu não sou de ficar falando essas coisas porque eu não quero ser entendido, interpretado como alguém que se vitimiza. Nunca na minha vida me vitimizei. Mas eu lido com 3 neurodivergências que eu fui descobrir muito recentemente que eu tenho. Se eu tivesse descoberto isso antes, poderia ter tido uma vida com mais qualidade, né? Sabendo lidar com tudo isso. Mas enfim, se você quiser saber do que se trata, vai lá na minha bio lá no YouTube e assista os vídeos anteriores, você vai saber um pouquinho mais a meu respeito. Mas voltando, eu tinha anotado aqui, quero agradecer o Francesco que me mandou lá o link do Constantino, comecei a assistir as falas dele e é tanta merda, gente. Eu parei, falei, peraí, eu vou ter que parar, porque eu vou ter que anotar. Só que eu teria que fazer uma live só para desmentir o crápula vagabundo. Sim, gente, porque se ele fosse uma pessoa que tem uma patologia, uma psicopatologia, eu o atenderia com prazer. Mas ele não tem nenhuma psicopatologia. Ele se faz de doido. Só que o ato, o gesto, o movimento de se fazer de doido adoece as pessoas. E é por isso que eu tenho nojo desse tipo de gente que, por conta de uma ideologia, acha que para defender a merda da ideologia dele, tudo é válido. E esse discurso é muito olavista, né? Na guerra, todas as armas são válidas, né? Acuse eles daquilo que você é. A gente já conhece o discursinho. E aí, o Constantino disse agora, não tem mais Olavo, já foi para os pastos flarejantes, recolhido acolhedoramente ao colo do Satanás, como todo mentiroso. Agora sou eu aqui. E serei eu o sucessor. Não, Constantino. Você é burro a ponto de ser sucessor, mas não vai ser. Não vai ser. Porque a verdade sempre vai prevalecer.
E eles pensam assim, todas as mentiras minhas são lícitas, né? E aí fica usando esse discurso judaico-cristão. Constantino tem que decidir. Ou é judaico ou é cristão. Muito embora a religião cristã seja judaico-cristã, não existe cristianismo judaico. E nem judaico-cristianismo. Ou você é cristão, e aí você abre mão dos prazeres da vida, do dinheiro, das riquezas, e vive como Jesus viveu. Ou você é judaico-cristão, guarda o Velho Testamento e tenta guardar o Novo. E aí você faz disso uma hidra de muitas cabeças e vira um povo. Sem saber onde enfia o tentáculo, esquizofrenizado com a contradição do velho com o novo. Aí você é um judaico esquizofrenizado cristão, mas não é cristão, é um tristão, como você é, que não é nenhuma coisa e nem outra. Ai, gente, tanta coisa pra falar hoje. Eu quero falar do Constantino, do Tarcísio, do Eduardo Lichonauro. A votação pela medida, a votação pela emergência da votação para tornar pedofilia um crime hediondo. 19/10/2022. Foi feita uma votação pela emergência, pela urgência da votação para tornar pedofilia um crime hediondo. Este assunto é importantíssimo, porque Constantino falou mal do Felca. Constantino está muito nervosinho, gente, porque o Felca viralizou nas redes bolsonaristas. Os bolsonaristas começaram a replicar aquele vídeo do Felca sobre adultização, um vídeo seríssimo que faz uma denúncia sobre como funcionam os algoritmos. E eles usam o algoritmo. O algoritmo é a única ferramenta que eles têm. Foi assim que eles elegeram Trump, foi assim que eles elegeram Bolsonaro, foram assim que eles adoeceram o Brasil, dividindo, polarizando. E a polarização no Brasil é tão falsa, assim como falsa é a ideia de que existe esquerda e direita no Brasil. Calma, cara, calma aí, se você é de esquerda, não saia, não me abandone. Não, por favor, não me abandone. Mas, gente, a gente viveu muito tempo no Brasil sem essa ideia de esquerda e direita. Porque os movimentos progressistas, eles nunca ganharam força no Brasil de fato. Porque nunca houve, de fato, um governo de esquerda no Brasil. O único governo de esquerda que houve, não houve, que foi o governo do João Goulart. Eu vi o Reinaldo Azevedo falando que o Eduardo Bolsonaro e o Flávio, os dois mentecaptos, foram num programa do Silvio Santos, lá de perguntas, e eles se mostraram aquilo que a gente já sabe que são absolutamente ignorantes de pai, de mãe e de geração, uns perfeitos idiotas. E não souberam responder perguntas básicas assim sobre ditaduras, nada, não sabem nada, de ditaduras não conhecem. Além daquelas que ela gosta. E só assim, gente, eu escuto, porque a minha vida é uma correria, porque alguém me fala algo. Quero agradecer a Liliana. Liliana, você vive me dando dicas importantíssimas de vídeos para que eu faça. E tem aquele vídeo que eu prometi a você que faria a respeito do assassino de Gari, lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Aquele vagabundo, aquele lixo lá, que atirou no Gari porque queria que o Gari saísse com o caminhão, tirasse o caminhão da frente, que ele queria passar. E aí, na verdade, ele ia atirar na motorista, né? Eu não cheguei a ler a matéria inteira, viu, Liliana? Mas eu vou a seu tempo. Eu vou fazer. Eu não tenho muito tempo, eu tenho que fazer já, porque a notícia fica fria. Já tá até fria já a notícia, né? Então, mas o que eu andei lendo é que o cara foi atirar na motorista do caminhão. E aí o Gari entrou na frente dela e levou o tiro. Do cara que tava com tanta pressa, porque ele tinha que passear com os cachorros e também ele precisava muito ir na academia fazer uma selfie para o Instagram. Atirou no Gari. Foi passear com os cachorros em seguida e depois foi pra academia, onde ele foi preso. Um sujeitinho. Nossa, que nojo. Desculpa, eu não consigo atender a tantas boas e incríveis sugestões que você me dá. Eu quero fazer aqui uma referência ao Sandro, que está no nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. E vou deixar ali também o número da minha chave Pix, para você fazer uma contribuição com esse canal. Nos ajude. Eu digo a vocês que é importante essa ajuda, porque é penoso, é difícil fazer esse trabalho, gente. E eu me sinto muito gratificado quando eu vejo que alguém me ajuda naquela chavinha. Então você entra no primeiro comentário fixado, se puder faz uma contribuição e entra no nosso grupo do WhatsApp. Lá a gente interage, na medida do possível, né? Os membros do grupo do WhatsApp que me perdoem, que eu não tenho interagido muito. Sandro, eu vi que você perdeu seu filho durante a Covid-19. Aí eu fui ver o seu perfil e eu vi que tem a foto de um garoto lá. Na foto do seu perfil, na sua página do WhatsApp. Cara, eu fiquei muito consternado com isso. Porque eu sofro de empatias. Eu não sofri nenhuma perda na pandemia. Não perdi ninguém. A minha dor na pandemia foi sempre em relação aos outros. Aos outros que perderam
entes queridos, enquanto Bolsonaro desfilava naquelas motocicletas ridículas, tripudiando em cima dos enlutados e daqueles que morreram. E é por isso que eu tô aqui. Eu deixei coisas minhas da minha vida pra estar aqui, porque eu não vou sossegar enquanto essa família inteirinha não pagar pelos seus crimes. E eu vi a foto do seu garoto e fiquei muito, muito consternado. Sinto muito pela sua perda. Voltando aqui. Então o Eduardo, o Bolsonaro e o Flávio estavam no Silvio Santos. Eu fui lá ver os dois, mentecaptos. E realmente eles são os perfeitos idiotas. Só que eu vi um dado importante. O Silvio Santos disse que o Eduardo Bolsonaro foi o deputado mais votado da história de São Paulo, né? Por incrível que pareça, ele é carioca. Ele foi lá. É que o bolsonarismo inaugurou uma fase, escolha a cidade que você é bem visto e se candidate por lá. Mora em outra, tá? E lá foi o oportunista e foi o deputado mais votado da história do Brasil. Pela lógica, por ser o mais votado, a história de São Paulo, né? Do Brasil, na verdade. Pela lógica, por ser o mais votado, deveria ser o melhor deputado, né? E é o pior, né, gente? É o cara que abandonou o mandato que ele recebeu, foi para os Estados Unidos para de lá ficar. Eu quero mostrar uma falinha desse jumento também na sequência, tá? Eu tô aqui, eu vou mostrar a imagem aqui desse jumento. Abandonou o mandato que ele recebeu, foi para os States e de lá dos States fica o tempo inteiro jogando pedra no caminho do governo para tentar afundar o Brasil. Para que, talvez, afundando o Brasil, o idiota do pai dele se safe da prisão. Este comportamento golpista é a denúncia da mentalidade golpista dessa gente. De quantos são estes que têm esta mentalidade golpista corruptíveis? Porque se você pensar que um ministro do Supremo Tribunal pode deixar de cumprir a lei em razão da conveniência de uma sanção, você está dizendo que ele também pode deixar de cumprir a lei pela conveniência, entende? É a mentalidade de um corrupto. Se eu não te corrompo de um jeito, te corromperei de outro. E a tentativa de corromper o STF para livrar o corrupto do pai dele é a denúncia de quão corruptos são eles. E lá está o deputado mais votado do Brasil trabalhando contra o Brasil. Vê se tem lógica. Isso já se viu lá atrás, né? Você que é cristão, né? A multidão gritou, solte Bolsonaro, não, solte Barrabás. Né? Foi isso que aconteceu, né? Multidão, nem sempre a multidão sabe das coisas. Aliás, a sabedoria não está na multidão. A sabedoria anda quase que só. Não espere que a multidão faça escolhas coerentes. Multidão não pensa. Multidão é gado. Voltando ao Constantino. O Constantino tentou desqualificar o Felca, mas ele estava com muita raiva, porque nas redes bolsonaristas estava circulando o vídeo do Felca sem a permissão dele. Imagine, se ele é o próprio próximo, o aspirante a Olavo, como que ele, o grande idiota, mor, não sabia que o vídeo do Felca estava viralizando nas redes bolsonaristas? E não era eu. Ele, no caso, né, Constantino, né? É gente invejosa, gente rancorosa, gente maldosa e gente perigosa. Vai lá nos Estados Unidos, fica lá vivendo de doação e de ativos no Brasil, né? Não contribui em nada com esse país e de lá ele fica dizendo que está defendendo o Brasil. Seja óbvio, Constantino, vem pra cá, vem aqui, vem defender o Brasil aqui. Tá bancando, parecendo o Olavo também era outro covardão, lá dos Estados Unidos atacando aqui dentro. Só que não adiantou, né? Nos Estados Unidos quando foi chamado, foi prestar conta das suas mentiras, né? Meu Deus, que lista extensa de crimes para pagar no além. Mas voltando aqui, Constantino disse que o Felca é esquisito. Que não compartilhou o vídeo do Felca, porque o Felca é um sujeito esquisito. O que será que ele acharia de mim? Você viu como eles são rasos? Ele apela para a estética. E logo quem? Este esquisito aí tá chamando o Felca de esquisito. Quem dera, né, você tivesse um terço da esquisitice do Felca, né? Da verdade que tá estampada no jeito simples do Felca. Não tem verdade em você, né, Constantino? Tarcísio. Gente, eu tô falando aqui e vai vazando o negócio, ó. Tarcísio, se inscreve no canal, gente. Se inscreve no canal aí, ó. Deixa o seu like já. Deixa o seu like. Usa a chavinha para ajudar o canal. Tarcísio disse que Trump gosta de colecionar vitórias. Trump gosta de vitórias. Então vamos dar umas vitórias a ele. Vamos traduzir aqui o que Tarcísio quis dizer. Tarcísio disse: Trump é um egocêntrico que quer humilhar os outros. Vamos deixar que ele nos humilhe. Olha, Tarcísio, é o seguinte. Quanto a você, Tarcísio, você só tem que explicar pro Trump. É o que Trump perguntou? É o que Trump quer saber? Explique pro Trump por que a tua polícia viola os direitos humanos. A única coisa que você tem que opinar aqui,
Você é governador de São Paulo, Trump diz que a tua polícia viola os direitos humanos, então a única resposta que você tem que dar, Tarcísio, é por que a tua polícia viola os direitos humanos. É só isso que o Brasil quer também, tá, Tarcísio? E vai lavar essa cara. Constantino acusa, assim como toda a extrema-direita, acusa a esquerda de ser pedó. Né? Aí teve uma votação, em 19 de outubro de 2022, pela urgência da votação, para tornar a pedó crime hediondo. 137 deputados da esquerda votaram a favor de tornar a pedó crime hediondo. A esquerda inteirinha, Constantino, durma com esse barulho, seu canalha. Durma com esse barulho, seu canalha. A esquerda toda votou para tornar este crime hediondo. 214 deputados, toda a base do governo Bolsonaro votou contra. É assim que vocês querem combater a pedó? Seus canalhas imprestáveis, lixo da humanidade, vocês são lixo da humanidade. Vocês vivem de mentira, seus porcos, suínos imprestáveis. Dino disse que dentro do Brasil, nenhuma legislação internacional tem valor se não for resultado de acordos. Existem leis internacionais que são válidas dentro do Brasil no nível da Constituição. Direitos humanos. Mas essa lei do Trump aí, ela não vale aqui dentro, viu, Trump? Embora toda a direita patriótica quer que valha. Diz que vale. Mas é uma lei que não vale dentro do Brasil. Lá fora, se você quiser confiscar bens de ministro do Supremo, lá fora, se você quiser tornar a vida dos ministros do Supremo um inferno, lá fora você faz o que você quiser. Mas aqui dentro, essa lei não vale bosta, não vale merda nenhuma, viu, Eduardo Bolsonaro? Não vale nada, tá? Eu sei que você ama os Estados Unidos, que você beija a bandeira norte-americana, que você, se tirar um raio-x da bolsa alongada, levemente enrugada, escro do Trump, a tua cara vai aparecer lá. A gente sabe tudo isso. Mas essa lei Magnitsky não vale aqui dentro do Brasil, não. E ainda que valesse, a Suprema Corte só se curva, ou só deve se curvar, de fato, a Constituição, se é que esse ministro do Supremo Tribunal, Constituição brasileira, tá? Não é aquele lixo norte-americano lá que permitiu que um condenado fosse presidente. Aquela merda lá. As instituições dentro do Brasil funcionam melhor que funcionam lá nos Estados Unidos. E você que tem a síndrome de vira-lata, querendo se comparar com os Estados Unidos, você ou vira-lata, veja o que está acontecendo lá. E veja o que está acontecendo aqui dentro. Sem ideologia, sem fanatismo, sem essa loucura. Veja, de forma sensata, analise de forma sensata. E aí você me diz, se é ou não é verdade. Aqui dentro, as instituições funcionam, o Bolsonaro vai apodrecer na prisão se não morrer primeiro. Porque aquilo ali não aguenta ficar um dia preso, porque é fraco. É fraco. É fraco. É um fraco, um covarde, um fraco. Não aguenta puxar 1 ano de prisão, porque é fraco. E por falar em suíno... Na verdade, o que o Dino tem que fazer Ó a boca dele. Tá se cuspindo tudo. As agências americanas vão respeitar a decisão do juiz Cladutino. E aí sim eu vou te dizer. Olha só como ele... Não era esse o vídeo, tá, gente? O vídeo que eu vou mostrar desse traidor é outro, tá? Mas é que eu tô procurando um, aí achei o outro. Aí tá todo cuspido. Eu tenho que prestar atenção às vezes, que... Tá todo cuspido ele, né? Leitãozão. Acabou de comer a lavagem. E aí já vem querer falar do Dino. O Dino não tem que prestar satisfações aos Estados Unidos, não. Você que é um lambebotas do Trump. Mas eu vou procurar o outro aqui, tá? Só um minutinho. Tá, agora achei o vídeo certo. Eu não sou a favor da escassez por um. Não é esse aqui. Esse é outro idiota. Esse aqui. Então, mais uma vez, autoridades brasileiras. Esse cara aqui ganhou do Trudeau no Canadá, ganhou o que ele queria no México, aumentou o PIB da União Europeia para fins de defesa. Esse cara aqui, ele senta com o Putin, ele aperta a mão do Kim Jong-un, ele bombardeia o Ali Khamenei. Vocês acham mesmo que são vocês que vão conseguir parar e enrolar esse cara daqui? Cara, eu tô com muito medinho. Meu Deus, como eu tô com medo. Olha que eu estou todo trêmulo de medo. Oh, meu Deus, esse cara aqui, olha. O Ali Khamenei. Ai, ele é tão másculo. Né, Eduardinho? Você tá meio esquisito, Eduardinho. Tá com medinho? Olha, este aqui agora é o cara que vai livrar o vagabundo do meu pai da prisão. Quer apostar? Essa mão. Quer apostar? Ó a mãozona, ó. Já imaginou o tamanho da raquetada, hein? 2 metros de altura, hein, Eduardo? 2 metros de altura. Ó a raquetada, ó. Não, mas não é uma mão, né? Pois é, já pensou o tamanho da raquetada?
Bananola. Ô, Bananola, deixa eu te falar uma coisa. Que desespero, hein? Meu Deus. Eu dou um conselho pra você, Bananola. O negócio é voltar pro Brasil, responder à justiça brasileira como um bom, como um homem digno. Homem digno. Vem pro Brasil, responde à nossa lei. Paga pelos crimes. Você ainda nem foi processado, mas vem. Meu Deus do céu, tá feia a coisa hoje. Tem que tomar um banho. Tomar um banho daqui a pouco. Vem pro Brasil. Você vai ser processado porque é um traidor. Vai ter direito à ampla defesa, igual o vagabundo do seu pai tá tendo. Não sei se eu esqueci algum assunto, gente, mas eu vou encerrar aqui com um conselho pro Eduardo Bananola. Bananola, vem pro Brasil. Vem aqui. Você tá protegido pelo teu mandato. Você consegue se reeleger. O povo vota no idiota. Votou em você. Vota de novo. Vem pro Brasil. Se reelege. Um peso morto no Congresso. E a seu tempo você vai ser processado e preso. Mas com direito à ampla defesa, Eduardo. Não adianta ficar aí tentando sanções pro teu pai, pra livrar teu pai. Não vai adiantar. Você só vai se complicar tudo. Porque teu pai é um vagabundo. E vai preso, vai apodrecer na prisão. Então não queima, não estraga teu futuro, não. Teu pai é um peso morto. Tenta salvar tua vida. Salve tua carreira, salve teu futuro. Tá? Vem pra cá, vira um político honesto. E é muito fácil ser um político honesto. É só você olhar pro teu pai e fazer exatamente tudo o que ele não faz. Fazer tudo o contrário. Aí você vai ser um político honesto. Faz tudo exatamente o contrário que o teu pai faz. Quem sabe você não se torna um homem bom. Só tem que fazer, você tem um exemplo a não seguir. Vem pro Brasil, endireita teus caminhos, vai depor contra ele, porque ele botou você nessa furada. Se teu pai amasse você, ele te colocaria nessa. Então você vai ficar defendendo alguém que te coloca